Pessoal, vamos falar sobre resolução de questões aí a respeito dos remédios constitucionais, perfeito? Então, a gente vai falar então desse primeiro remédio constitucional chamado de habeas corpus, perfeito? Então, a gente está na qual semana? Estamos na semana 4 do dia 6. Primeira questão, ele diz que é vedado ao legislador editar lei que exija pagamento de custas processuais para a interpretação do habeas corpus. O que ele está querendo te cobrar aí? Está te cobrando o entendimento se você sabe que está previsto na Constituição Federal que o habeas corpus é gratuito. Se está previsto na Constituição Federal que é gratuito, uma lei não pode alterar, certo? Não pode exigir, então, o pagamento das custas processuais. Perfeito? Então, é vedado a lei? Sim, porque ela vai ser inconstitucional. Perfeito? Perfeito. Onde que eu encontro isso? No artigo 5º, inciso que inciso é esse aqui? 77, certo? Que ele vai dizer aqui o que? São gratuitos. Quem? Habeas corpus. E quem mais? Habeas data, a gente vai estudar sobre isso. E o que? E os atos necessários à cidadania, certo? Então, habeas corpus gratuito não precisa de advogado. Habeas data precisa. Ok? Então é necessário aí advogado, perfeito? E aqui embaixo, atos necessários vai depender qual é o do ato, perfeito? Um exemplo, nós podemos ter aí uma ação popular, perfeito? Ação popular. Então, é vedado, perfeito, é vedado, correto. Questão 2, vamos tentar responder sem ler lá em cima. A conveniência, a oportunidade e a legalidade das punições disciplinares podem ser questionadas por meio de habeas corpus. Tem uma prisão militar ou qualquer punição disciplinar militar pode ser questionado por HC. A resposta disto vai estar lá no nosso artigo 142 da Constituição Federal, parágrafo 2º, que diz que lá não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, ok? As punições disciplinares militares. Então, ele está dizendo aqui que podem ser questionados, então está incorreto. Não caberá habeas corpus em relação à punição disciplinares militares. Questão 3. A pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? A gente viu que pode. Então não tem problema. O que ela não pode estar no polo passivo, ok? Agora tem a exceção lá do STJ, e você pode aí lembrar aí dele, ok? Só quando no STJ, então vamos puxar aqui. Então, pessoa jurídica pode? Pode. Vamos puxar aqui para relembrar. No polo passivo, ela pode estar somente em caso dos crimes
Quais os crimes? Contra o meio ambiente, então crimes ambientais. Qual é a condição? Que tenha uma pessoa física e pessoa jurídica junto, ok? Não é o que está pedindo. Se aqui é o ativo, se eu posso impetrar, então não tem problema, pode impetrar, está correto então. Questão 4, a legitimidade para a impetração do habeas corpus é universal a qualquer pessoa, certo? Abrangendo pessoas jurídicas também e também aqueles que não possuem a capacidade civil plena. Perfeito? Perfeito. Porque qualquer pessoa tem legitimidade. Isso daqui é o que? É o próprio texto constitucional. Então sempre que alguém sofrer ou achar-se ameaçado a sofrer violência aí, então vai ser concedido aí habeas corpus, não tem restrição. Questão 5. No ordenamento jurídico brasileiro, o habeas corpus somente, isso aqui é uma palavra que sempre requer atenção, normalmente está incorreta a questão. Mas vamos lá. Somente pode ser impetrado na forma repressiva? A gente viu que não. A gente pode ver na forma repressiva e na forma preventiva também. Ou seja, somente no caso de que alguém efetivamente ter sofrido a violência. Não. Então, esse somente, o examinador somente mesmo. Então, eu posso ter então o repressivo, preventivo, profilático e o suspensivo. Lembrando que esses dois aqui são os que sempre caem em prova aí. Questão 6. Bombeiro militar preso em flagrante acusado de homicídio pode, por meio de advogado, peticionar liberdade provisória, mas não pode impetrar aí o habeas corpus. O que ele está te cobrando aqui? Ele está te cobrando o entendimento que ele fala que não cabe habeas corpus nas punições disciplinares militares, lá do artigo 142, parágrafo 146, parágrafo 2º, ok? Só que aqui ele não está trazendo que é um crime militar, certo? Está preso em flagrante acusado de homicídio. Então, nesse caso, é um crime que não é militar, então pode ser impetrado aí o habeas corpus, perfeito? Embora seja um bombeiro militar, ou seja um militar, mas ele não cometeu um crime militar, então nesse caso não é em razão da pessoa, perfeito? Então nesse caso cabe sim aí o habeas corpus. Então aqui não cabe, esqueci do gabarito aqui, ó, gabarito errado, perfeito? Questão, tá solto isso aqui, questão, olha, tá aí o 6 então, aí ó, tá aí. Questão 7. Considera que seja publicada no sítio eletrônico do CNJ matéria com informações sobre processos judiciais em que José figure-se como réu. Nessa situação, José poderá valer-se de habeas corpus para pleitear a retirada da reportagem do referido sítio de forma definitiva. A retirada da reportagem não será por remédio do habeas corpus, porque nesse caso em tela não está sendo ameaçado aí o direito de locomoção. Então, o habeas corpus não é o meio idôneo para retirada dessa reportagem. Então, poderá lá valer-se? Não poderá. Então, a resposta está incorreta. Essa aí foi a jurisprudência aí do STF, que ele diz que o que? Não terá segmento no habeas corpus
que não afete diretamente a liberdade de locomoção. Então, a questão está incorreta. Questão número 8. A questão número 8 vai falar: considere que um argentino tenha sido preso em flagrante em território brasileiro e que, com base no direito constitucional brasileiro, tenha impetrado o habeas corpus redigido na língua espanhola. Tá furado, tem que ser na língua portuguesa. Nessa situação, a despeito de pedido do habeas corpus destinar-se à salvaguarda de direito fundamental, o right não deverá ser conhecido. Correto? Correto, pois é imprescindível o uso da língua portuguesa na redação dessa ação, consoante a jurisprudência do STF. Questão ótima, questão correta, certo? O entendimento aí do STF é que a HC deve ser redigida em português, certo? Então é imprescindível o uso do idioma nacional nos atos processuais. Então, está correto. Aqui está a situação. Então, questão correta. Questão 9. Se um estrangeiro residente no Brasil comparecer a um evento esportivo, então, evento esportivo, nesse evento for preso pela polícia por se envolver em uma briga entre torcidas adversárias, ele não terá legitimidade para impetrar o habeas corpus. Tem legitimidade? Tem. Qualquer pessoa, certo? Inclusive aquelas que não têm aí as suas faculdades mentais ou sejam incapazes aí pelo Código Civil. Então, razão porque deverá acionar a autoridade consular do país para fazê-lo. Está incorreto, ele tem legitimidade ainda que seja estrangeiro. Qual é o único requisito? Que seja qualquer pessoa, até mesmo estrangeira, mas que seja redigido o HC em português. Questão número 10. Qualquer pessoa do povo, nacional ou estrangeira, independente da capacidade civil, política, idade, sexo, profissão ou estado mental, pode fazer uso do habeas corpus. Todo mundo pode? Todo mundo, qualquer pessoa, em benefício próprio ou alheio, não sendo admitida, porém, a impetração apócrifa. Então, não pode ter um HC aí anônimo, sem a precisa identificação do autor, certo? Então, ele está me dizendo aqui, outro entendimento do próprio STF. Qualquer pessoa pode impetrar o HC, perfeito. Só que tem que ser identificado, precisa de identificação. Correto? Correto. É isso aí o que o STJ também traz. Olha só o STJ. Petição inicial apócrifa, não conhecimento. Precedentes. Muito embora o habeas corpus possa ser impetrado por qualquer pessoa do povo, independente de procuração, não se figura admissível a ausência de assinatura na petição inicial do impetrante ou de alguém que a seu rogo. Perfeito? Então, não pode habeas corpus na forma apócrifa, ou seja, que não tem aí então a assinatura, não tem a identificação aí do impetrante, beleza? Então seria isso, então até a próxima, um abraço.